Vamos seguindo em frente com isso de Masechet Shabbat. A gente está no Daf Ain Aleph Bet. Fala de para a gente na segunda linha. Itmar. Foi dito o seguinte: Achal shnei zeitei chelev be'elem echad. Venodalo ala rishon, vechazal venodalo ala sheni. O que acontece na seguinte situação? Alguém comeu 2 zeitinhos de chelev. Chelev, certo? O sebo, algo proibido de comer, uma comida que não é kasher. Ele comeu 2 zeitinhos de chelev, num esquecimento só. Esqueceu que era proibido, comeu. E aí, ele ficou sabendo da primeira vez que ele comeu, que ele fez errado, e depois ele lembrou que ele comeu de novo. Ou seja, ele não lembrou das duas coisas ao mesmo tempo, ele lembrou uma de cada vez. Uma das regras com relação ao Korban Hatat, com a obrigação de trazer um Korban para perdoar o pecado, e que a pessoa só tem que trazer o Korban Hatat no momento em que ele lembra que ele fez algo errado, quando ele descobriu que ele fez algo errado. Então aqui ele descobriu que ele fez 2 vezes o mesmo pecado, só que ele lembrou em momentos separados. Primeiro ele lembrou do primeiro, depois ele lembrou do segundo. Será que o fato dele ter lembrado separado faz com que também os korbanot se separem? Ele vai ter que trazer 2 korbanot? Ou não? Só ele fez os 2 pecados no mesmo esquecimento, então mesmo que ele lembrou 2 vezes, ele vai trazer um korban só. Então, discutiram sobre isso Rabbi Yochanan e Rish Lakish. Rabbi Yochanan amar chayav shtaim, Rish Lakish amar eno chayav el achad. Rabbi Yochanan fala que tem que trazer 2 korbanot, Rish Lakish fala 1. A gente vai ver em breve em que situação realmente eles discutiram, certo? É só num caso, aparentemente, bom, tem alguns lados na Gemara na continuação, mas aparentemente é num caso em que ele lembrou que ele fez a primeira vez errado, separou um animal para trazer dele de korban, e depois lembrou do outro, e aí ele traz mais, aí ele tem que separar mais um korban. Então isso fica mais claro de entender. Depois a gente vai ver que parece que não é só nessa situação, mas o sentido é o seguinte: ele lembrou que ele fez uma coisa errada, peraí, tem que trazer um korban, separou o korban. Lembrou que ele fez 2 vezes isso, na verdade. O primeiro korban que ele separou, fala, vale para o primeiro pecado que ele lembrou agora. A segunda lembrança tem que trazer um outro korban para isso. E deixa aqui fala, não, um korban para os 2 e acabou. Rabbi Yochanan chayav al chatato vevi. Rabbi Yochanan fala que está escrito o seguinte, olha, está escrito no pasuk al chatato vevi. Ele tem que trazer um korban chatat para cada het. Fez 2 pecados, 2 korbanot. Rish Lakish amar patur mi chatato venislachlo. Rish Lakish fala, está escrito no pasuk, se a pessoa trouxer o korban mi chatato pode parecer como parte do pecado, ou seja, se parte do pecado já foi perdoado, isso já serve para perdoar o pecado inteiro. Então, se a pessoa comeu 2 kazaitot, 2 vezes ele comeu o kazait de chelev, ele já perdoou parte disso, no korban que ele separou para trazer, que ele lembrou que ele fez algo errado da primeira vez, ele já tem que aparar pelo pecado, isso já puxa junto o pecado inteiro. Verish Lakish activa al chatato vevi. Pergunta, olha, para Rish Lakish, está escrito no pasuk al chatato vevi, parece que cada chatat tem o seu korban. Responde Rish Lakish, ao leachar kapará. Rish Lakish fala o seguinte, olha, se o cara lembrou que ele comeu chelev, só o primeiro, só da primeira vez, trouxe o korban e depois lembrou do segundo, já que ele já fez o korban só com a memória do primeiro, valeu só para o primeiro. E no momento em que ele lembra do segundo, ele tem que trazer um korban à parte. Mas, se antes de trazer o korban, ele lembrou do segundo também, então o korban que ele traz agora vale para tudo. Rabbi Yochanan discordou, certo? Para Rabbi Yochanan não. Lembrou de um, traz korban para um, lembrou do outro, traz korban para o outro, mesmo que ainda não trouxe o korban do primeiro. Rabbi Yochanan, pergunta a Gemara para Rabbi Yochanan, olha, está escrito no pasuk, que parece que mesmo que a pessoa não tenha não está trazendo o korban em nome de todo o pecado, só o fato dele estar trazendo por parte do pecado é suficiente para perdoar tudo. Então, a priori, no momento em que ele lembrou do primeiro, separou um korban para fazer dele korban para o pecado, isso daqui é válido também para o outro, mesmo que ele ainda não lembrou. Porque parece mechatato, parece parte de um hatat, mea hatat, parte de um hatat. Sim, helek mea hatat. Responde a Gemara, Rabemaiskina, fala, não, esse pasuk que falou que parte é como um todo, está se tratando do seguinte caso. Alguém que comeu 1 kazait e meio de chelev. Venodalo ala kazait. E ele descobriu que, às vezes é beshogeg, certo? Foi sem querer.
Ele chegou num lugar, pediu uma comida, achou que era kasher e descobriu que não era kasher. Ele comeu um kazait e meio de alguma comida não kasher. E depois ele descobriu que, olha, um kazait do que você comeu não era kasher. A outra metade de um kazait ele não sabe, certo? Às vezes ele chegou num lugar e comeu, serviram para ele 2 pedaços de carne, um pedaço tinha um kazait, um pedaço tinha meio kazait, ele comeu tudo. E ele descobriu que o pedaço que tinha um kazait não era kasher, mas ele não sabe ainda do segundo, da metade do kazait. Nessa situação, o que acontece? E aí, antes de lembrar da primeira metade do kazait, que ele comeu da primeira vez, ele comeu mais meio kazait, enquanto ainda não tinha lembrado da primeira metade. O que acontece nessa situação? Maldetei, malitzter, kamash milana. Eu poderia dizer o seguinte, olha, o cara comeu um kazait e meio. Depois ele percebeu, descobriu, ficou sabendo que o kazait que ele comeu não era kasher. Mas a metade ele não sabe ainda. E ele comeu mais meio kazait de algo não kasher. Será que o primeiro meio com o segundo meio se juntam ou não? Kamash Melan vem um passo que ensina, mechatato venislachlo. Já que ele trouxe korban para perdoar parte do pecado, é tudo perdoado de uma vez só. Ou seja, aquele um kazait meio que ele comeu, mesmo que ele só ficou sabendo do primeiro kazait, a metade ele não sabia, de 1,5 que ele comeu, ele só sabia é tudo perdoado. Então, a segunda metade que ele comeu, virou só meia metade, só uma metade. Não tem com que se juntar, certo? O primeiro korban que perdoa o kazait meio que ele comeu, mesmo que ele só tinha consciência sobre um kazait, perdoa tudo porque foi feito tudo de uma vez só. Agora a Gemara vai tentar entender melhor aonde exatamente tem a discussão entre Rabbi Yochanan e Rish Lakish, certo? De acordo com Rabbi Yochanan e Rish Lakish, essa discussão entre eles, alguém que fez 2 pecados, o mesmo pecado 2 vezes, lembrou, descobriu um e depois descobriu o outro, para Rabbi Yochanan traz 2 korbanot, para Rish Lakish 1. Vamos trazer um exemplo para ficar mais claro. Certo? A pessoa foi no restaurante, pediu um pedaço de carne, comeu. No dia seguinte ele foi lá de novo, pediu um pedaço de carne, comeu. Ou em outro restaurante. Vamos pegar outro restaurante para ficar mais claro. E ele descobriu que o primeiro restaurante que ele foi já não tinha mais seu dado kashrut. Em vez ele deveria ter verificado se é kasher ou não é kasher, ele achou que era, porque sempre foi. Chegou lá, agora ele descobriu que não é kasher. Então ele descobriu que ele comeu comida não kasher, ele vai trazer um korban hatat. Depois de um tempo, ele descobriu que o segundo também não era kasher, que ele fez 2 vezes. De acordo com o Rabbi Yochanan, já que é um pecado só, a comida era a mesma comida, tá? De acordo com o Rabbi Yochanan, já que são 2 vezes o mesmo pecado, traz um korban só. Desculpa, de acordo com o Rish Lakish. De acordo com o Rabbi Yochanan, Chayav Shtaim. Rish Lakish fala que traz um. Rabbi Yochanan falou, traz um korban para cada pecado. E Rish Lakish fala, não, um para os 2. Agora, em qual situação exatamente eles discordam? Amarlei Ravina Ravashi, pergunta Ravina Ravashi o seguinte: Adeitiada lei kodem afrashap liguei? Será que a discussão entre eles é antes da pessoa separar um animal? Ou seja, ele descobriu que o primeiro restaurante não era kasher e depois descobriu o segundo. Mas ele não separou ainda um animal para fazer dele korban. O Beaplig, a discussão entre eles é a seguinte: de Marsavar idiot mechalkot, Marsavar afrashot mechalkot. Rabbi Yochanan, que falou, traz 2 korbanot. De acordo com Rabbi Yochanan, Yediot Mechalkot. A própria consciência, a própria descoberta de que não era kasher, essa noção, essa consciência, é suficiente para separar entre os 2 pecados e trazer um korban para cada um. E Rish Lakish fala que não. Se você separar um animal para o primeiro pecado e depois descobrir do segundo, aí você traz 2. Mas enquanto você não separou o animal, enquanto não teve a frachá, enquanto você não separou um animal para korban hatat, os 2 pecados são perdoados com o mesmo korban. Mas se eu descobri que o primeiro restaurante não era kasher, separei um animal para korban hatat e depois descobri que o segundo também não era, talvez aqui Rish Lakish concorda com o Rabbi Yochanan, que eu preciso trazer 2, porque na hora que eu separei um animal, eu falei, esse animal vai servir de korban hatat porque eu comi no primeiro restaurante. Quando eu descobri do segundo, não dá para colocar o segundo no primeiro animal também, que o primeiro animal já foi dedicado para o primeiro. Ou Dilma, ou talvez não. Deitada, leilechara frachaplig. Ou talvez a discussão entre eles é depois que eu separei o animal. O beaplig, aqui a discussão é a seguinte: de marsavar frachot mechalkot, ou marsavar kaparot mechalkot.
Talvez é mesmo que eu já separei o animal, quando eu já separei o animal, tem discussão. Que Rabbi Yochanan fala, olha, na hora que você separou o animal, acabou. Não dá para colocar sobre esse animal o segundo pecado, porque você separou ele para o primeiro, acabou por aí. E Rish Lakish souber que não. Enquanto eu não trouxer o Corban, dá para colocar sobre ele qualquer pecado. Então, enquanto não teve a capará, enquanto o Corban não foi feito, eu posso colocar sobre ele a segunda lembrança. Mas antes de separar o animal bichlal, se eu descobrir que o primeiro restaurante não era kasher, e logo depois eu descobri que o segundo também não era, e agora eu vou separar um animal, pode ser que aqui Rabbi Yochanan concorda com o Rish Lakish, que tem que trazer um corban só, e não dois. Essa é a dúvida, certo? A gente tem três situações. Tem um momento em que ele descobre, um momento em que ele separa o animal, e um momento em que ele faz do animal corban. Depois que o animal já foi feito corban pelo primeiro pecado, se eu descobrir o segundo, depois que eu fiz corban para o primeiro, todo mundo concorda que, que tem que trazer dois corbanot. Porque eu já fiz do primeiro, a descoberta do segundo pecado, depois que eu já fiz corban do primeiro, tem que trazer um corban por si só. Todo mundo concorda, se eu descobrir os dois ao mesmo tempo, eu trago um corban só. A pergunta é quando eles discutiram, se eu descobri o primeiro e depois descobri o segundo, de acordo com o Rabbi Yochanan, já separa, a descoberta separa em dois korbanot, e Rish Lakish fala que não, a descoberta não separa, mas se eu separei, coloquei um animal para o korban, como para perdoar o primeiro pecado, depois descobri o segundo, aqui talvez Rish Lakish concorda com o Rabbi Yochanan, que olha, já separei o animal, está separado, ou talvez o contrário. Se eu só fiquei sabendo e depois fiquei sabendo do segundo antes de separar o animal, pode ser que aqui Rabbi Yochanan concorda com o Rish Lakish, que vai trazer um só. Mas se eu já separei o animal, pode ser que aí Rabbi Yochanan fala para trazer dois. Ou Dilma ben bazou machlok. Então talvez discutem nas duas questões. Tanto faz se eu já separei o animal ou não separei o animal. Rabbi Yochanan fala o seguinte, olha, no momento em que você ficou sabendo separado, não mexendo se separou o animal ou não separou o animal, traz dois korbanot. E Rish Lakish fala que não. Enquanto não chegou na capará, preciso trazer um corban só. Essa é a dúvida, onde eles discutem exatamente. Amalei mistabra ben bazou machloket. Fala Ravashi para Ravina. Aparentemente, eu diria que a discussão é em todas as situações. Entre o pecado, entre saber de um e saber do outro, mesmo que eu fiz a frachá, tem discussão. Mesmo que eu já separei. Ou seja, a discussão é tanto se eu descobri o primeiro e depois descobri o segundo e não fiz nada ainda, ou se eu descobri o primeiro, eu separei o corban e descobri o segundo. Nessas duas situações, Rabbi Yochanan fala atrás, dois corbanot e Rish Lakish fala um. Por quê? Porque caso a discussão entre Rabbi Yochanan e Rish Lakish fosse somente antes de separar o animal, mas se eu já separei um animal para o primeiro pecado, o Rish Lakish concorda com o Rabbi Yochanan que eu preciso trazer dois. Então, se for assim, porque quando a gente perguntou lá atrás que tem dois psukim, um passuque está escrito al-Chatatov ve'evi, parece que se traz um corban para cada pecado, e outro passuque fala me-Chatatov ve'nislachel, que um corban serve para vários pecados. Rish Lakish explicou o seguinte, olha, geralmente você tem que trazer um corban para todos os pecados, mas se você já fez o corban do primeiro e depois descobriu o segundo, ou seja, se só descobriu o segundo depois que já teve capará, já fez o corban do primeiro, aí você tem que trazer um separado. Se de acordo com o Rish Lakish, não precisa da capará, é suficiente ter separado o animal para o primeiro, e na hora que você separou o animal para o primeiro, acabou, você não pode colocar nele o outro, então por que Rish Lakish não explicou o passuque dessa forma? Porque ele não falou que o passuque que está escrito que traz dois korbanot é quando você já separou o animal. Porque ele falou que o passuque está escrito que traz dois korbanot é quando você já fez o korban, já teve a capará. A priori, só de separar o animal já deveria trazer dois. Então, disso que Rish Lakish explicou o passuque, que se traz um korban para cada pecado. Na situação em que você já fez o korban, parece que enquanto você não fez o korban, dá para grudar todos os pecados no mesmo animal, mesmo que já separou. E por outro lado, veio a Harafrashá Plig e a Valkodem, a Frashá modelo Rabbi Yochanan Rish Lakish. E se a gente for dizer que não, que a machloket é só quando já separou o animal. Aí Rabbi Yochanan fala, olha, já separou, está separado, não dá para colocar mais um pecado nele. Mas antes de separar,
Se eu fiquei sabendo que o primeiro restaurante não era kasher, depois eu fiquei sabendo que o segundo não era kasher, mas ainda não separei animais, Deino Hayav Elachat, que Rabi Yochanan concorda nesse caso que traz um korban só, Ademuk Eleikra Bekazai Tu Mechza Luk Meikodem Afrashá. Porque Rabi Yochanan explicou o segundo passuk, o passuk que fala que o pecado, o korban hatat perdoa o pecado, mesmo que não foi, não tive consciência, noção do pecado inteiro, explica que isso que o passuk, que parece do passuk, que eu posso trazer um korban para alguns pecados, é quando eu descobri antes de separar o animal. Ou seja, se eu descobri que o primeiro não era kasher, e antes de separar o animal eu descobri que o segundo também não era kasher, eu trago um korban só. Porque Rabi Yochanan foi explicar que o passuk está tratando em alguém que comeu um kazait e meio, descobriu do primeiro kazait, comeu mais meio kazait, as duas metades não se juntam. Por que ele explicou numa situação tão complicada? Explica mais simples. O passuk que falou que eu trago um korban para vários pecados é quando eu descobri o primeiro e logo descobri o segundo antes de separar animais. Mais simples. Então, aparentemente, fala Rav Ashi, parece que a discussão entre Rabi Yochanan e Rish Lakish é tanto se ele já separou o animal, quanto se ele não separou o animal. Então, se ele descobriu que o primeiro não era kasher, e depois descobriu que o segundo não era kasher, para Rabi Yochanan ele traz 2 korbanot, para Rish Lakish traz 1. Já que ele descobriu separados, para Rabi Yochanan cada um korban por si só. E para Rish Lakish, enquanto não fez o korban, no fim, dá para juntar. Tanto faz se eu já separei o animal no meio do caminho ou não. Fala Gmará que não necessariamente. Vedilmas fukimisfeikale. Talvez não, talvez a explicação para Rabi Yochanan e Rish Lakish, como eles explicariam o passuk, talvez isso foi falado na dúvida, ou seja, vem tem tzelomar que amar. Im tem tzelomar kodem afrasha plegei ba Rabi Yochanan echimuk ila lekra bekazai tu mechza. Vem tem tzelomar lechar afrasha plegei Rabi Yochanan Rish Lakish echimuk ila lekra belechar kapara. Talvez essas explicações que a gente deu para o passuk é na dúvida, ou seja, pode ser, eu poderia explicar o passuk de acordo com o Rabi Yochanan, que eu trago um korban hatat para cada um dos pecados. Rabi Yochanan poderia ter dito, olha, isso que você traz 2 korbanot é só se você já separou o korban. Mas se você não separou o korban, você descobriu que o primeiro não era kasher e depois descobriu que o segundo também não era kasher, a verdade é que você traz um korban só. Mas alatzad, digamos que mesmo nessa situação você traz 2 korbanot, o que acontece se eu comi um korban, eu comi um kazait e meio e depois mais meio? Será que um korban me perdoa o 1,5 ou não? E por outro lado, a verdade é que mesmo que de acordo com o Rish Lakish, é possível dizer que de acordo com o Rish Lakish que for que você traz um korban só, é só se eu não separei. Mas se eu separei o animal, eu trago 2 korbanot. Porque ele explicou que o passuk que fala trazer 2 korbanot depois da capará, é na dúvida. Depois da capará, com certeza, trago 2 korbanot. Se eu não fiz o korban ainda, se eu só fiz a frachá, só separei o korban, pode ser que são 2, pode ser que são 1. Não é certeza. Então, na hora de explicar o passuk, eu preferi uma explicação que é certeza absoluta. Certeza que, de acordo com o Rish Lakish, se eu já fiz o korban, eu trago já fiz o korban, eu tenho que trazer mais um pelo segundo pecado, um korban para cada pecado. Porque se eu descobrir o segundo só depois que eu já fiz o primeiro korban, tá bom, não dá para colocar no korban que já foi feito o peso do segundo pecado. Então, tem que trazer um por si só. A pergunta é se separou ou se não. Certo? É um pouco confuso aqui explicar exatamente a discussão entre Rabi Yochanan e Rish Lakish, mas de qualquer jeito, Rabi Yochanan e Rish Lakish discutiram o seguinte, de acordo com Rabi Yochanan, aparentemente, o fato de eu ter consciência, de eu descobrir o meu pecado separadamente, faz com que eu tenha que trazer um korban para cada pecado. De acordo com Rish Lakish, não. De acordo com Rish Lakish, o fato de eu ter descoberto os pecados separados não me faz trazer 2 korbanot, e sim, eu trago um korban só. A não ser que eu já tenha feito o korban. Se eu descobri o primeiro, trouxe korban, depois descobri o segundo pecado, aí tem que trazer um korban por si só. Isso com certeza. Amarula fala o seguinte, tem uma discussão com relação ao korban hatat. Korban hatat, a maioria dos pecados que a pessoa faz, se ele fez sem querer, ele traz korban hatat. Agora, para ele poder trazer korban hatat, ele tem que saber que é proibido, esquecer e depois lembrar. Se ele não sabia que era proibido, ou se ele não lembrou e não descobriu o que ele fez, não traz korban hatat.
Korban Hatat tem que passar por essas 3 etapas. Sabia que não pode, esqueci, descobri que fiz errado. Korban Hashem é um korban que vem também por um pecado, só que alguns pecados específicos, não qualquer um. Um deles, por exemplo, é relações com uma escrava. Shifra Harufá, que a gente vai ver aqui. É uma escrava que é noiva, ou só uma escrava, tem discussão o que é exatamente Shifra Harufá. Mas, de qualquer jeito, tem discussão com relação a Korban Hashem, se eu preciso saber que era proibido ou não. Na Guida eu não sabia que era proibido. Se eu não sabia, por exemplo, que era proibido, vamos pensar um Korban Hatat, certo? Vamos pegar, eu não sabia que carne de cavalo não é kasher. Não sabia, comi sem querer. Não tem Korban Hatat, porque eu nunca soube que é proibido. Com relação ao Korban Hashem, tem opiniões que dizem, olha, mesmo que você não sabia, se você fez, você traz Korban Hashem. Então fala o seguinte, de acordo com a opinião que Korban Hashem não preciso saber que era proibido, e se eu fiz o pecado mesmo sem saber antes, eu trago Korban, ou seja, o meu conhecimento, isso que eu descobri ou não que é proibido, não é tão significativo, certo? Não faz diferença, mesmo que eu não sabia que não pode, se eu fiz, tenho que trazer Korban, ou seja, a Yediá, o conhecimento não é valioso, não faz tanta diferença. Fala o lá. Baal Hamesh Beilot Beshivcha Harufá Eino Chayav Elachad. Se a pessoa não sabia que Shivcha Harufá era proibida, não sabia que não pode ter relações com essa Shivcha, com essa escrava, e ele vai trazer um Korban, não mexendo quantas vezes foi, vai trazer um Korban só. Porque a gente vê que com relação, diferente de Korban Hatat, que o conhecimento da pessoa é importante, tem que ser que eu sabia que era proibido, esqueci, depois lembrei. Com relação a Shifra, com relação a Korban Hashem, saber ou não saber não faz diferença nenhuma, não é tão importante. Então, mesmo que eu não sabia, eu tenho que trazer Korban. Por isso, já que o conhecimento não é importante, então, se a pessoa ele teve relações com a Shifra Harufá, lá mexe quantas vezes foi, já que não faz diferença se eu descobri a primeira, a segunda, a terceira, uma de cada vez, lá mexe sempre trago um Korban Hatat. Então, se ele teve, por exemplo, relações com cinco mulheres, não sabiam que eram escravas, e depois ele descobriu, a primeira era escrava, a segunda era escrava, a terceira era escrava, um Korban para tudo. O fato dele descobrir separadamente não faz diferença. Matki Ravimnuna, pergunta a Ravimnuna, peraí, se você está falando que a noção, o conhecimento dele não faz diferença com relação a esse Korban, certo? E mesmo que foi de propósito, aparentemente, ele traz um Korban para tudo, porque saber ou não saber que é proibido não faz diferença, ela meata, Baal vechazar o Baal, vefish Korban, vamar amtinu liad sheivo lachanam edeno chayav elachad. A priori, se o cara teve relações duas vezes, separou um Korban, descobriu que era proibido, ou mesmo foi de propósito, ele vai trazer agora um Korban para perdoar, certo? O Korban Hashem, se eu não me engano, às vezes é trazido mesmo que foi de propósito. Então ele decidiu, vai trazer um Korban. E ele fala, peraí, não vou fazer o Korban, deixa eu só fazer a verá mais uma vez, e aí eu faço desse animal o Korban. Será que a verá que ele foi fazer agora vai valer para o animal que ele separou para ser Korban? Então, aparentemente, no momento em que ele sabe que aquilo é proibido, cada pecado e pecado é uma coisa por si só. Então, se ele fez errado duas vezes, separou um Korban para perdoar o pecado que ele descobriu agora que não podia, e falou, peraí, deixa eu só fazer a verá mais uma vez, essa verá mais uma vez não vai entrar no primeiro animal, não vai entrar no primeiro Korban, porque o fato dele saber, separa. Amarlei Maaseh de lachar afrashá kamart, Maaseh de lachar afrashá lo kamina. Falou para ele o seguinte, olha, você está me perguntando de uma situação em que o cara fez o pecado depois que ele já separou o Korban. Se ele já separou o Korban, com certeza, toda noção, toda consciência nova é um pecado por si só. O que eu falei é alguém que ele teve relações com 5 escravas, e depois ele descobriu que elas eram escravas, então ele traz um Korban para tudo, certo? Aparentemente, igual o Rabi Yochanan falou. Ou seja, mesmo Rabi Yochanan, mesmo o Rish Lakish concordaria aqui. Rabi Yochanan falou que cada conhecimento... Não, pelo contrário. Rabi Yochanan falou que cada conhecimento e conhecimento, cada vez que eu descubro o pecado, eu trago por isso um Korban. Ele falou isso com relação ao Korban Hatat, que saber que é proibido é significativo. Então, se eu fiz 2 vezes o pecado, descobri a primeira, descobri a segunda, trago um Korban para cada vez que eu descubro que eu fiz errado. Mas,
com relação ao Korban Hashem, de acordo com a opinião que o conhecimento não faz a mínima diferença em Korban Hashem, mesmo que eu não sabia Bichlal que não pode, eu vou trazer Korban, então saber ou não saber não faz diferença. Então, mesmo que eu descobri os 5 separados, eu vou trazer um Korban só. Assim falou Ula. Mas se eu já separei um animal para ser Korban, aí acabou. Aí qualquer coisa que eu descobrir daqui para frente vai ter que ser separada. Kiata Ravdimi Amar, quando Ravdimi veio, de Eretz para Bavel, ele falou o seguinte: Leman de Amar Hashem Vadai Baye de Abatchila. Quem falou a opinião que diz que mesmo Hashem Vadai, mesmo Korban Hashem, eu preciso saber que aquilo é proibido, igual Korban Hatat, eu só trago Korban se eu sabia que não pode, esqueci, depois descobrir. Assim também Korban Hashem, eu só trago Korban se eu souber que aquilo é proibido. Bal Chamesh Melot Beshivcha Harufah, Chayav Al Kol Achad Vachad. Se ele teve relação 5 vezes com a Shivcha, ele tem que trazer um Korban para cada um e um. Porque o fato de eu ter sabido entre uma e outra, ou ter descoberto ela separadamente, me obriga a trazer Korban para cada um e um. Amarlei Abai, pergunta Abai, perguntou Abai, mas espera aí, você está falando que se a pessoa, de acordo com a opinião, que Korban Hashem, eu preciso saber que é proibido, se a pessoa a pessoa teve relação com 5 escravas, e depois descobriu separadamente que cada uma delas era escrava, e era proibido para ele ter relações, ele traz um Korban para cada uma, a priori isso é a opinião de Rabi Yochanan, não de Rish Lakish. Porque Rabi Yochanan falou que você traz um Korban para cada vez que você descobre, mas para Rish Lakish não, é um Korban para tudo. Porque de repente você falou como Rabi Yochanan, talvez aqui Rish Lakish também vai discordar. Talvez igual no Korban Hatat, Rish Lakish fala, olha, não mexendo que você descobriu separado, foi tudo feito na mesma inconsciência, é um pecado só, um Korban só, aqui também. Ishtik ficou, Ravdimi ficou quieto, ficou, olha, realmente, não faz sentido o que eu falei, de acordo com Rish Lakish. Amarlei, Dilma Bemasse de la Harafrashaka, Amart que de Ravim Nuna, olha, talvez isso que você ouviu, que tem que trazer um Korban para cada, é igual o Ravim Nuna falou, que está tratando que ele descobriu o primeiro pecado, separou o Korban, depois descobriu o segundo. Aí ele tem que trazer um Korban separado. Talvez é isso que você ouviu? Amarlei falou sim, é realmente isso que eu ouvi. Então a gente tem 3 situações, que é o que vai aparecer aqui na continuação da Gemara. Kiata Ravin Amar, quando Ravin veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou o seguinte: Akol modim b'shivcha harufah, ve'akol modim b'shivcha harufah, u'machloket b'shivcha harufah. Ele falou a seguinte frase: todo mundo concorda com relação a Shivcha Harufah, todo mundo concorda com relação a Shivcha Harufah, tem discussão com relação a Shivcha Harufah. Ou seja, ele quer dizer tem 3 situações, em 2 está todo mundo de acordo, em uma tem discussão Rabi Yochanan e Rish Lakish. Quais são essas situações? Akol modim b'shivcha harufah deino chayav elachat kedeula. Todo mundo concorda com relação a Shivcha Harufah, que, de acordo com a opinião que em Korban Hashem, como Shivcha Harufah, mesmo que eu não sabia que é proibido, eu tenho que trazer Korban, todo mundo concorda que, se eu descobrir, eu trago um Korban para todos. Já que a ideia, o conhecimento, a noção não faz diferença com relação ao Korban Hashem, mesmo que eu não sabia que é proibido, fiz isso, eu preciso trazer Korban, então todo mundo concorda que na hora que eu descubro, mesmo que eu descubro separadamente, o fato de eu ter adquirido essa consciência separadamente não tem significado nenhuma com relação ao Korban Hashem. Então todo mundo concorda que é um Korban para tudo. E todo mundo concorda que se eu descobrir o primeiro, eu separei o Korban e depois descobri o segundo, trago um Korban para cada. No momento em que eu separei o Korban por causa do primeiro pecado que eu descobri, se eu descobrir do segundo pecado depois disso, tem que trazer um Korban por si só. Mesmo Rish Lakish concorda que na hora que eu separei o animal, está separado. O machloket b'shivcha harufah, lemad amar Hashem vadai baye de abatchala, machloket Rabi Yochanan Rabi Shimon ben Lakish. A discussão com relação a shivcha harufah é de acordo com a opinião que eu preciso saber que é proibido para ter Korban. Se eu preciso saber que é proibido para ter Korban, e eu descobri o meu pecado separadamente, aí eu preciso analisar que tem machloket Rabi Yochanan Rish Lakish, se o meu conhecimento, isso que eu conheci separadamente, me separa os pecados e trago um Korban para cada, de acordo com o Rabi Yochanan,
porque a Yediá é significativa aqui. Então, na hora que eu descobri que eu fiz errado, eu tenho a obrigação de trazer um korban. Na hora que eu descobri do segundo pecado, é uma obrigação nova. Ou como Rish Lakish, que o fato de eu ter descoberto separadamente não me obriga a trazer korbanot separados. Pode ser que quando eu descobri todos, eu trago um korban para tudo, enquanto eu não trouxe, enquanto eu não separei, não trouxe korbanot. Mas o fato de eu descobrir separadamente não me obriga a trazer korbanot separados, certo? Com isso a gente acaba essa subiá. Eu sei que ela é um pouco confusa, principalmente que a gente entra em questão de korbanot, korban khatat, korban hasham, o que é ediá, saber que eu pequei, saber que eu não pequei, separei o animal, é um pouco confuso. Agora a gente volta para assuntos de Shabbat, Rat Hashem, espero que ficou claro isso, mas daqui para frente vai ser um pouco mais compreensível. Obrigado, Hashem. Shkoyach.